Olá, vestibulandos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Fusão News. Hoje nós vamos dar continuidade à previsão do CIS 2021 e do Enem 2021. Então fique aí e nos acompanhe. Solta a vinheta. E aí, gente, tudo bem? Hoje, para nós darmos continuidade às nossas previsões das provas do CIS e do Enem, hoje eu trouxe a professora Elizabeth. Bem-vinda, professora Elizabeth. Obrigada, professor Tiago. É sempre um prazer estar aqui no Fusão, ainda mais hoje, né? Que honra estar aqui e partilhar essas novidades com os vestibulandos e vestibulandos que contam aí com essas informações. Muito bem, professora Elizabeth. Para nós começar o nosso bate e volta, eu gostaria que a senhora me falasse sobre o contexto geral das provas do CIS, tanto para os alunos do primeiro e segundo ano. As provas do CIS, eu sempre digo para os alunos que o vestibular do CIS, na verdade, ele é muito voltado para aquilo que está no edital. Aquilo que está no edital vai cair sem dúvida nenhuma. Então, o aluno que segue o edital do CIS é um aluno que vai chegar quase gabaritar a prova. Mas o que eu digo para os alunos do primeiro e do segundo ano, cai a história da Amazônia. Muitas vezes ele chega com a prova e ele diz assim, não tem história da Amazônia. Tem história da Amazônia relacionada com a história do Brasil, principalmente no período da Era Vargas. E muitas vezes os alunos deixam a história da Amazônia para estudar depois. E aí não faz uma interação com a história do Brasil. Isso é um equívoco, né? Isso não pode acontecer. E é preciso que o aluno valorize quando o professor está dando aquela aula de história da Amazônia. Por que eu digo isso? Porque ele não vai encontrar tantas referências bibliográficas na internet, como eles acham que sempre eles conseguem ali nesse conteúdo, a gente infelizmente tem poucas referências. Professora Elizabeth, eu gostaria que a senhora esclarecesse para os nossos alunos que estão nos acompanhando a esse mito do aluno que está estudando história, ele ainda vê de forma fragmentada a história do Brasil e a história do Amazonas. É equivocado estudar dessa forma, ver essas duas dimensões de formas separadas? E, na sua perspectiva, como é que eu posso estudar a história no contexto geral de uma forma integrada? Os alunos, na verdade, cada aluno ele tem uma maneira de estudar. Tem aluno que gosta de mapa mental, tem aluno que gosta, né, de toda a questão cronológica, certinha, por data. Isso não é um problema. A questão do aluno que se torna um problema é ele ver a história de forma fragmentada, desde a história geral, para quando puxa para a história do Brasil e história da Amazônia também. A gente precisa entender que está acontecendo a guerra mundial lá fora, né? A gente tem as guerras mundiais lá fora, mas o Brasil não deixa de existir. Então, volta para o que está acontecendo no Brasil, não foca só na região sul e sudeste, que é o que a gente costuma dar de cara aí nos livros, mas entender, por conta do CIS e do PSC, o que está acontecendo no norte e no nordeste, né? Que é o povo que é chamado até por um certo tempo ali de sertanejo. Que é o sertão do Brasil. E hoje os vestibulares já vêm cobrando, principalmente os de fora, né, dependendo aí do que o aluno quer, do que o vestibulando quer, lá fora a Unicamp já vem cobrando esse olhar crítico do aluno. Nós vamos comemorar aí em breve a questão do bicentenário da independência do Brasil, e a Unicamp na Olimpíada dela já vinha cobrando. Será que foi da mesma forma para o norte, para o sul e para o sudeste? Ou se alguns desses povos estavam sendo esquecidos aí nesse processo? Então, muitas das vezes, esse processo e esse esquecimento vem da fragmentação da história, de eu querer estudar aquilo que eu acho, por exemplo, que mais cai e que não tem relação nenhuma com outro evento, né? Professora Beth, eu vou retornar de novo esse assunto com a senhora, porque muitas das vezes o aluno, por ver, ele pega o edital e os temas são todos fragmentados e muitas das vezes ele não sabe por onde começar. A gente entende que a história, eu preciso ter um olhar global para o contexto histórico. Qual é a dica que a senhora dá para o aluno que está se preparando, por onde ele deve começar? Então, quando ele chega no ensino médio, né, o aluno quando chega no ensino médio, ele vai ver de maneira aprofundada tudo aquilo que ele já viu no fundamental.
E aí segue, de fato, na escola vai seguir uma sequência. E o vestibular ele vai cobrar essa sequência. Eu sempre digo para os alunos que a gente precisa. Eu sei que não é tão fácil, né? Mas a gente precisa se apaixonar pelo estudo e ver a interdisciplinaridade entre as disciplinas, para que você comece a ver a relação e valorize as disciplinas como um todo, desde as humanas para as exatas. Então, por exemplo, o que é história? Ele vai ver no primeiro ano. Até o que ele gosta de ver, que geralmente eles gostam de ver muito contemporânea, né? Que são as guerras, ali no finalzinho dele, no terceiro ano do ensino médio. Mas tudo é um processo, né? O processo colonial, que ele vê ali ainda no segundo ano, que vai resultar lá no novo imperialismo, que ele já vai ver no terceiro ano. Então, é um processo. É a questão que eu estava falando de não fragmentar a história. Quando ele acumula os conteúdos, ele vai ter que estudar a história como um todo. E para ele é muito mais difícil, né, se ele não valoriza ali desde o primeiro ano do ensino médio, esse processo de aprendizagem que é contínuo. Muito bem. O nosso próximo ponto, professora Elizabeth, além da senhora ser professora de história, a senhora também leciona filosofia. E a gente percebe que muitos alunos não dão uma atenção devida a essa disciplina, principalmente nos vestibulares. Qual é a sua posição referente a essa valorização da filosofia? As ciências humanas como um todo, tanto a filosofia quanto a sociologia, a filosofia já é muito antiga, né? A filosofia e história, desde a Grécia Antiga, e elas têm uma relação direta, porque para você entender Marx, que vai pegar ali na Revolução Industrial, para você entender, na verdade, os filósofos, você precisa compreender o contexto histórico em que eles estão. Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Lá de Atenas, eu falo assim, os SPA, né? Que vão estar presentes na sua vida do primeiro ano ao terceiro. Se na sua escola, no caso, tiver desde o fundamental, você vai ver eles três, a tríade, né? E depois vai influenciando. O contexto histórico é primordial para você entender por que eles vão pensar daquela forma, por que essa corrente ideológica, como o próprio Marx, o contexto em que ele estava inserido era o período da Revolução Industrial, um período de transição, em que eles estavam sentindo o avanço, né, muito forte dessas indústrias, das terras que antes eram comunais, o processo de saída dos camponeses para a cidade. Então, Marx vai ter um olhar crítico para esse sistema que está se consolidando. Muito bem, professora. A Universidade Federal do Amazonas, até o momento que nós nos encontramos, ainda não se manifestou referente a editais. E possivelmente esse edital ele apareça, ele seja divulgado no final deste mês. E aí a gente fica criando suposição de quando vai ser a prova, se ainda vai ser esse ano, se vai ser ano que vem, mas a gente percebe uma preocupação especificamente voltada para o segmento do segundo ano. Por que eu lhe digo isso? Porque os alunos que estão cursando o segundo ano do ensino médio neste ano de 2021 ainda vai ter que se preparar para a prova do CIS-1, que era para ter acontecido ano passado. Mas devido à pandemia não foi possível isso. E aí ele questiona, nós estamos em junho, as provas possivelmente vão ser lá para o final do ano ou começo do ano que vem. Eu me preparar para uma prova dessa, onde vai me exigir para que eu tenha uma dimensão dos conteúdos voltados para o primeiro ano e o segundo ano, nesse período, nesse pouco período, é possível ainda se planejar de uma maneira efetiva? Com certeza. Para o CIS e para o PSC, que são vestibulares específicos, né, de uma série, você vai voltar, se você conseguir, eu falo sempre, né, se você sentar ali, organizar seu cronograma de estudo, você consegue dar conta, sim, do edital, pelo menos de humanas. De exata, né, já é outra conversa. Mas de humanas, ele consegue dar conta desse processo, porque é aquilo que ele estudou naquele ano, naquele respectivo ano. Agora, é isso que eu digo. Se ele aproveitou bem essas disciplinas, ele não vai ter um trabalho de precisar de voltar e estudar novamente conteúdo. Ele vai apenas reforçar, ele vai apenas revisar. Mas eu digo sim que dá tempo, principalmente porque eles trabalham muito a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Isso é o que o aluno vê mais. Esses são os parâmetros. Sim, também no Enem, tá? Então, assim, no Enem do ano passado, que foi aplicado esse ano, logo da primeira, que não foi aplicada aqui, mas foi aplicado nas outras regiões, caiu bastante essa questão da transição, caiu até reforma protestante.
E uma de História da Amazônia que eu fiquei até surpreendida, no Enem, que foi aplicado. Então, assim, ele consegue dar conta do processo de ciências humanas, ainda mais se ele percebeu, né, e teve apoio nessa interdisciplinaridade, porque tem a sociologia. Eu digo para o aluno que se ele se dar bem com uma dessas disciplinas, ele consegue tranquilamente responder a prova. Sociologia, filosofia ou história vai ajudar ele a responder as questões. Tanto é que quando ele tem a prova em mãos, ele tem dificuldade de desassociar o que é sociologia, o que é história, o que é filosofia, porque elas conversam. Até mesmo professores, na hora de desassociar para qual vai a disciplina, às vezes eles colocam. Pode ser respondida com um fundo histórico, pode ser respondida com um fundo sociológico. Muito bem. Professora Elizabeth, vamos para nós fecharmos nessa uma roda de conversa. Poxa vida. Nós vamos agora para o Enem 2021. A gente sabe que 2021, na semana passada, eu conversando com o professor Filho de Geografia, ainda fica essa instabilidade referente a datas. Ele, na sua fala, mesmo com essa data divulgada, eu preciso me planejar. E, se por acaso houver uma mudança, tem que se fazer um replanejamento referente a isso. Mas aí eu lhe pergunto, como é que se prepara a prova do Enem? Ela é desafiadora porque o processo interdisciplinar dela, se eu não tiver ali um olhar global para todas as disciplinas humanas e as demais que compõem a prova do Enem, como é que eu me preparo desde já para as provas do Enem? Então, o Enem, ele vai exigir um pouco mais do vestibulando, né? Ele não é um vestibular que a gente vai estudar à pressa, porque os conteúdos estão ligados, né? Ele é um processo. E o Enem é aquela questão, você não sabe o que vai cair. Tem um processo de edital, mas, por exemplo, esse último Enem que foi aplicado, que é o de 2020, ele teve alterações. Ele foi um pouco diferente do que éramos acostumados a ver. Então, é por isso que o processo, como você enfatiza na sua fala, ele é global. O aluno precisa acompanhar o que ele vem estudando. Não é que ele vem estudando só do médio, mas é o que ele vem acompanhando desde o fundamental. Não é dificultando as coisas, mas é do simples, né? Eu gosto muito que o Descartes, e aí vem a importância da filosofia, ele trabalha o método dedutivo. Primeiro, a gente precisa duvidar de tudo. O Enem é isso. A gente precisa primeiro duvidar do Enem. E começar do simples para o mais fácil. Do simples para o mais difícil. É como se fosse lá as operações matemáticas, que a gente aprende primeiro o quê? Subtração, né? Adição, e depois vai para a equação. Geralmente, os alunos, por não definirem ainda o que querem, né? E as notas de corte, eles vão acumulando conteúdo. Isso não pode acontecer com o Enem. O processo ele é contínuo e a história não pode ser vista no Enem de forma fragmentada e sozinha. Precisa ser relacionada com a sociologia, precisa ser relacionada com a filosofia. Porque na hora de ciências humanas, ele vai encarar aquilo ali como ciências humanas. E ele, se ele tem alguma base, algum fundo, ele vai responder ou com história, ou com sociologia, ou com filosofia. Até mesmo se relaciona também com literatura, história da arte, que tem uma relação, né? Não se aprende literatura sem saber ali a história da arte, que tem uma relação direta com o contexto histórico. E aí tem toda uma ligação. O que esperar dessas provas referente à história, né? É essa formação do mundo, o nascimento do mundo ocidental, o mundo medieval, as primeiras sociedades americanas, parece que estou falando tudo, mas não é tudo, e a transição aqui para a Idade Moderna. Está falando aí de 400, 500 anos, né? Nessa fase, mas isso né? aí dá para a gente priorizar olhando para esses últimos Enems que estavam aí, né? Mas é aquela coisa, a gente precisa duvidar. E para não se arriscar, a gente aprende com aquilo que já foi feito. A gente viu que o Enem está mudando, né? A banca está alterando aí a forma de como vinha antes as perguntas de ciências humanas. Muito engraçado o que a senhora está falando, voltando às questões do Fundamental 2. Nós precisamos fazer com que os próprios alunos que estão inseridos nesse segmento possam, desde já, levar mais a sério as demais disciplinas. Porque quando o aluno ele chega no ensino médio, a responsabilidade, a demanda de conteúdos é muito maior. É muito mais. E se eu, desde ali do meu sétimo, sexto ano, não começar a ter um olhar diferenciado para essa disciplina, para todas as disciplinas, nesse contexto, eu chego no ensino médio e muitas das vezes eu começo a dar uma atenção especial referente a isso.
Mas, professora, é, a gente, quando a gente fala também de Enem, a gente não pode esquecer também da redação. A redação aí é um componente que muitas das vezes é desafiador para o aluno. E aí eu lhe pergunto, como é que as disciplinas voltadas para das ciências humanas, que é a sua área, o que eu posso usar das ciências humanas para aumentar o meu repertório na hora de escrever redação? História você pode usar claramente contexto histórico, dependendo da forma que vem o tema. Por exemplo, já caiu por quê para o aluno lá desenvolver por que a permanência da violência contra a mulher. Então, tem toda a questão do patriarcado, que no contexto histórico ele estuda, mas aí também tem a sociologia, porque a sociologia ela vai apresentar propostas de intervenção social. Se o Estado vai seguir aquilo ali ou não, né, é uma questão da administração vigente, mas a sociologia, o intuito dela é essa, colocar propostas, e eles aprendem, né, que é o surgimento de algumas classes sociais que antes não se tinha. Mas para ele entender essas classes sociais burguesas, o proletariado, que vão surgindo, ele vai estudar a sociedade do Antigo Regime, a sociedade estamental, a sociedade da Índia de castas. Então, acaba enriquecendo o repertório do aluno para ele desenvolver. Isso conta também. Quando é feita a avaliação, isso conta bastante. Então, o aluno que se dedicou nas ciências humanas, ele consegue elaborar uma boa redação. E justamente, as ciências humanas, claro, ela vem de um contexto histórico, mas sempre fazendo essa ligação com a realidade que nós nos encontramos agora. A gente pode fazer também muito essas perspectivas quando a gente vê um jornal, quando a gente está atrás de informações na internet, a questão regional onde eu estou inserido. Então, todas essas informações, muitas das vezes a gente não dá uma devida atenção, por só se voltar à questão do edital e esquece que a prova do Enem, como é uma prova macro, ou uma prova global, eu esqueço de ver a sociedade que está ao meu redor. Então, uma dica também para você, vestibulando, é prestar atenção também nesse contexto mais social onde nós estamos inseridos. Na questão municipal, estadual, nacional, até mundial. Professora Elizabeth, eu gostaria também que a senhora partilhasse conosco, até desse dicas aos vestibulandos que estão nos acompanhando. A senhora é uma pessoa, é uma professora, que gosta muito de série, gosta muito de documentários, gosta muito de filmes. E muitas das vezes o vestibulando que está se preparando, ele precisa dar uma relaxada também. É esparecer um pouco. A senhora poderia dar para os nossos que estão nos acompanhando algumas dicas sobre filmes, sobre séries que possam indiretamente ou diretamente ajudar nesse repertório, até na preparação para esses vestibulares? É a chamada procrastinação, procrastinar de forma saudável, né? Eu gosto, na verdade, eu vejo história em tudo. Até nos filmes da Barbie, se a gente for trabalhar, tem história, tá? Então, assim, mas séries que me tocam e que aprendi muito, Merli é uma série muito boa, um professor da Espanha, e que ele tinha um método totalmente diferenciado. Os alunos vão se apaixonar pela filosofia, que às vezes você não tem com tanta frequência na semana, mas os alunos esperavam por aquela aula. E a cada episódio da série, ele vai trabalhar um filósofo diferente. Professora, ali interrompendo, onde é que eu posso assistir a série Merli? Então, antes a gente encontrava na Netflix. Eu fui procurar recentemente. Infelizmente, estava só a segunda temporada e depois parece que já estava com previsão de saída. Mas eu tenho alunos muito bons aí que descobrem onde ficam essas séries. Na internet. Eu acredito que esses vestibulandos aí vão encontrar rápido. Muito bem. E depois tem The Crown. Meu Deus, eu tenho dificuldade com inglês, tudo bem. Mas o importante é que vocês entendam, né? Que vai falar ali sobre a vida da Rainha Elizabeth II em torno de 1940, o século XX. Mas o aluno também precisa saber de alguns acontecimentos históricos, senão a série se torna chata. Ela vai se tornar atraente a partir do momento que ele tem contato ali já com alguns conteúdos de história. Então, se ele já está no primeiro ano do ensino médio, ele vai conseguir encarar bem essa série aí, não só encarar, como também perceber os contextos históricos e ficar inquieto. Ele vai perceber que tem ali um pouquinho do resultado, consequência das revoluções inglesas, né? As mudanças dos Estados Unidos já se sobrepondo aí como uma nação que vai dominar, vai ter a hegemonia política, militar e econômica do mundo. E aí o aluno começa a perceber esses pontos, mas
Se pudessem assistir Merli, eles vão aprender muito, eles vão se encantar pela filosofia. Eu me sentia tão encantada com Merli que terminava e eu ia ler para ver os Paripatéticos, Aristóteles, Sócrates, Mito da Caverna. Gente, é tudo trabalhado em Merli. É uma série incrível, assim. Muito bem, professora Elizabeth. Para nós finalizarmos esse momento, o Fusão Preparatório, a gente reforça novamente que nós estamos com as nossas turmas abertas para esse ciclo agora do segundo semestre. Nós estamos com a turma voltada aos alunos do primeiro ano, que eles vão se preparar para o CIS 1 e PSC1 de 2021. As turmas 2, que é voltada para os alunos do segundo ano. A nossa turma é específica para os conteúdos voltados para o primeiro ano e também para o segundo ano, sendo que aqueles alunos que não puderam fazer a prova do PSC ano passado por conta da pandemia, nós também estamos incluindo os conteúdos do primeiro ano na turma de CIS 2 e PSC 2. A turma 3 é voltada já para o pessoal que está no terceiro ano do ensino médio, então tem todos os vestibulares voltados para ensino médio, PSC3, CIS 3, Enem, macro da UEA, o próprio Enem, também a Universidade de Roraima, Universidade Federal de Roraima, que está aí dando oportunidade para que os alunos possam, de todo o país, fazer esse vestibular que está aí, que é a prova integral. E também a turma 4, que é voltado para o público do nono ano do ensino fundamental 2, que nós estamos preparando para o Colégio Militar, que no momento ainda não saiu edital, mas ano passado a prova foi realizada ali no finalzinho do ano, ou novembro, dezembro. A Fundação Matias Michelini, lá no edital, eles deixam claro que vai ser lançado o edital a partir de outubro deste ano, então possivelmente a prova será em novembro. E a EPICAR, você aí que está se preparando para a EPICAR, para o ano que vem, nós também, dentro dessa turma, nós preparamos para a prova da EPICAR, que é a Escola Preparatória de Cadete do Ar. Além disso, quem está se preparando para a EPICAR, dia de sábado, nós temos o TAF, que é o Teste de Aptidão Física. Então, nós preparamos esses alunos, além para a prova de conhecimento geral, a prova física também. Gente, nós estamos encerrando o nosso Fusão News de hoje. Professora Elizabeth, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua presença. O discurso de hoje foi muito interessante, foi muito rico por conta desse processo interdisciplinar dentro da sua disciplina. Partilhe um pouco das suas redes sociais para que os alunos possam entrar aí e acompanhar a senhora no seu dia a dia. Então, gente, minhas redes sociais, eu uso mais Instagram, né? Então, o meu Instagram é Elizabeth Machado 16. Lá eu posto algumas dicas, alguns filmes, algumas séries, para que os alunos possam estar aí procrastinando de maneira saudável. Gente, se vocês mais uma vez quiserem mais informações sobre as aberturas de turma que nós estamos fazendo, nós também, Fusão Preparatório, você pode entrar lá no nosso Instagram, @Fusão Preparatório. Lá vai ter os contatos, vai ter a abertura de turma, vai ter as informações específicas referente a isso. Gente, por hoje é só. Muito obrigado pela presença de vocês e pela audiência. Tchau, tchau. Até a próxima.